Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Presos nas sombras. Não alego ser capaz de ensinar essa lição. A própria experiência é a maior professora, e você precisa procurá-la diretamente, de Sacramentadora. Prefácio. Ainda acho que devemos matá-lo, disse Ken, a parchemana que estivera jogando cartas. Kaladin estava sentado, amarrado a uma árvore. Passara a noite ali. Eles o deixaram se levantar várias vezes para usar a latrina naquele dia, mas a não ser por isso, o mantiveram preso. Muito embora seus nós fossem firmes, eles sempre postavam guardas, apesar de Kaladin ter se rendido para começo de conversa. Seus músculos estavam rígidos e a posição era desconfortável. Mas ele havia suportado coisa pior como escravo. A tarde quase inteira já havia passado, e eles ainda estavam discutindo a seu respeito. Kaladin não voltara a ver aquele espreno branco e amarelo de novo, o que surgira como uma fita de luz. Quase pensava tê-lo imaginado. Pelo menos a chuva finalmente cessara. Com sorte, isso significava que as grandes tormentas e a luz das tempestades voltariam em breve. Matá-lo? Perguntou outro parchemano. Por quê? Que perigo ele apresenta para nós? Ele vai dizer para os outros onde estamos. Ele nos encontrou facilmente por conta própria. Duvido que os outros tenham dificuldade, Ken. Os parchemanos não pareciam ter um líder específico. Kaladin podia ouvi-los conversando amontoados sob uma lona. O ar cheirava a umidade e o aglomerado de árvores tremia quando uma rajada de vento soprava. Uma pancada de gotas d'água caiu sobre ele, de algum modo mais frias que a chuva do pranto. Logo, abençoadamente, tudo aquilo secaria e ele poderia enfim ver o sol de novo. Então vamos soltá-lo? Perguntou Ken, sua voz áspera e zangada. Não sei. Você realmente faria isso, Ken? Arrebentaria a cabeça dele? A tenda ficou em silêncio. Se isso significasse que eles não vão nos capturar de novo. Sim, eu mataria. Eu não vou voltar, Tom. Eles tinham nomes simples de olhos escuros aletianos, que combinavam com um sotaque tão familiar que causava desconforto. Kaladin não se preocupava com sua segurança. Embora houvessem tomado sua faca, telepena e esferas, ele podia invocar Sil em um instante. Ela flutuava ali perto em rajadas de vento, se esquivando entre os galhos das árvores. Os parchemanos por fim encerraram sua conferência e Kaladin cochilou. Mais tarde foi acordado pelo ruído deles recolhendo seus parcos pertences. 1 ou 2 machados, alguns odres d'água, os sacos quase arruinados de grãos. Enquanto o sol se punha, longas sombras se estenderam sobre Kaladin, lançando o acampamento nas trevas novamente. Parecia que o grupo se movia durante a noite. O macho alto que estava jogando cartas na noite anterior se aproximou de Kaladin, que reconheceu o padrão de sua pele. Ele desamarrou as cordas que o prendiam à árvore, aquelas ao redor de suas canelas, mas deixou os nós nas mãos. Você podia capturar aquela carta, comentou Kaladin. O parchemano se enrijeceu. O jogo, continuou Kaladin. O escudeiro pode capturar se for apoiado por uma carta aliada. Então você estava certo. O parchemano grunhiu, puxando a corda para colocar Kaladin de pé. Ele se esticou, alongando músculos rígidos e cãibras dolorosas, e os outros parchemanos desfizeram a última tenda de lona improvisada, aquela que estava totalmente fechada. Mais cedo naquele dia, contudo, Kaladin havia dado uma olhada no que estava lá dentro. Crianças. Havia uma dúzia delas, de várias idades, desde bebês a jovens adolescentes, todas usando batas. As fêmeas deixavam o cabelo solto e os machos o usavam preso ou trançado. Elas não tinham permissão de deixar a tenda, exceto durante uns poucos momentos cuidadosamente supervisionados, mas ele ouvira suas gargalhadas. De início, temeu que eles tivessem capturado crianças humanas. Enquanto o acampamento era desfeito, elas se espalharam, animadas por enfim estarem livres. Uma menina mais jovem saltitou entre as pedras úmidas e segurou a mão livre do homem que conduzia Kaladin.
As crianças possuíam uma aparência distinta da dos mais velhos, a aparência não exatamente parshandiana, com pedaços de armadura nas laterais da cabeça e nos antebraços. Nas crianças, a cor da carapaça era um suave rosa alaranjado. Kaladin não sabia definir por que a visão lhe era tão estranha. Parchemanos procriavam, embora as pessoas dissessem que eles davam cria como animais. E bem, isso não era longe da verdade, era? Todos sabiam disso. O que será que Shen, Rlain, pensaria se Kaladin houvesse dito essas palavras em voz alta? A procissão saiu do meio das árvores, Kaladin conduzido pelas suas cordas. Eles não conversavam muito e enquanto cruzavam um campo nas trevas, Kaladin teve uma distinta impressão de familiaridade. Já estivera ali antes? Já fizera aquilo antes? E o rei? Perguntou seu captor, falando baixo, mas voltando a cabeça para direcionar a pergunta a Kaladin. Elhokar. O quê? Ah, certo. As cartas. O rei é uma das cartas mais poderosas, disse Kaladin, se esforçando para lembrar todas as regras. Ele pode capturar qualquer outra carta, exceto outro rei, e não pode ser capturado a menos que seja tocado por 3 cartas inimigas de cavaleiro ou superior. E ele é imune ao transmutador, eu acho. Quando eu via os homens jogando, eles raramente usavam essa carta. Se ela é tão poderosa, por que adiar? Se o seu rei for capturado, você perde, disse Kaladin. Então você só usa o rei se estiver desesperado ou se tiver certeza de que pode defendê-lo. Metade das vezes que joguei eu deixei na caserna o jogo inteiro. O parchemano grunhiu, então olhou para a garota ao seu lado, que puxou seu braço e apontou. Ele respondeu com um sussurro e ela correu na ponta dos pés até uma área com petrobulbos fluorescentes, visíveis sob a luz da primeira lua. As vinhas se encolheram, as flores se fechando. A menina, contudo, sabia que podia só se agachar ao lado e esperar com as mãos prontas. Então agarrou uma em cada mão, seu risinho ecoando pela planície. Esprenos de alegria parecidos com folhas azuis a seguiram enquanto ela retornava, passando longe de Kaladin. Ken, caminhando com um cacetete nas mãos, encorajou o captor de Kaladin a se manter em movimento. Ela vigiava a área com o nervosismo de um batedor em uma missão perigosa. É isso, pensou Kaladin, lembrando-se de por que a situação lhe parecia familiar. Foi quando fugi de Tazinar. Acontecera depois que ele fora condenado por Amaram, mas antes de ser enviado para as planícies quebradas. Ele evitava pensar sobre aqueles meses. Seus repetidos fracassos, o abate sistemático dos seus últimos traços de idealismo. Bem, ele havia aprendido que se demorar nesses assuntos o levava a lugares sombrios. Falhara com tantas pessoas durante aqueles meses. Nauma fora uma delas. Ele se lembrava do toque da mão dela na sua, uma mão áspera e calejada. Aquela havia sido sua tentativa de fuga mais bem-sucedida. Durara 5 dias. Vocês não são monstros, sussurrou Kaladin. Não são soldados, nem mesmo são as sementes do vazio. Vocês são só escravos fugidos. Seu captor se virou, puxando a corda de Kaladin. O parchemano o agarrou pela frente do uniforme e sua filha se escondeu atrás da perna dele, deixando cair uma das flores e choramingando. Você quer que eu mate? Indagou o parchemano, puxando o rosto de Kaladin para perto. Por que insiste em me lembrar de como sua espécie vê a minha? Kaladin grunhiu. Olhe para minha testa, parchemano. O que tem? Marcas de escravo. O quê? Raios. Parchemanos não eram marcados e não se misturavam com outros escravos. Parchemanos eram valiosos demais para isso. Quando eles escravizam um humano, eles o marcam, explicou Kaladin. Já estive nessa situação. E acha que por isso você entende? É claro que sim. Sou um... Eu passei a vida inteira vivendo em uma neblina, gritou o parchemano. Todo dia sabendo que eu deveria dizer alguma coisa, fazer alguma coisa para impedir aquilo. Toda noite agarrando minha filha, me perguntando por que o mundo parecia se mover iluminado ao nosso redor enquanto nós estávamos presos nas sombras. Eles venderam a mãe dela. Venderam. Porque ela havia parido uma criança saudável, o que fazia dela uma boa reprodutora. Você compreende isso, mano? Você entende como é ver sua família ser separada e saber que deveria protestar? Saber no fundo da sua alma que alguma coisa está muitíssimo errada? Conhece a sensação de ser incapaz de dizer uma única tormentosa palavra para impedir? O parchemano puxou-o para ainda mais perto. Eles podem ter tomado sua liberdade, mas eles tomaram nossas mentes. Ele soltou Kaladin e girou, pegando a filha e abraçando, se apressando para alcançar os outros,
que haviam se voltado na direção da altercação. Kaladin seguiu, puxado pela corda, pisando na flor da garotinha em sua pressa forçada. Sil passou zunindo e, quando Kaladin tentou chamar sua atenção, ela só deu uma risada e voou mais alto em uma rajada de vento. Seu captor sofreu várias censuras sussurradas ao alcançar o grupo. Aquela coluna não podia dar-se ao luxo de chamar atenção. Kaladin caminhou com eles e lembrou. Ele compreendia um pouco, sim. Nunca se estava livre de verdade durante uma fuga. O céu aberto e os campos infinitos pareciam um tormento. Dava para sentir os caçadores no encalço e toda manhã se acordava esperando estar cercado. Até que um dia isso acontecia mesmo. Mas os Parshemanos, ele havia aceitado Shane na Ponte 4. Sim. Mas aceitar que um único Parshemano pudesse ser um carregador de pontes era muito diferente de aceitar todo um povo como um, bem, humano. Enquanto o grupo parava para distribuir odres d'água para as crianças, Kaladin apalpou sua testa, traçando a forma cicatrizada dos glifos ali. Eles tomaram nossas mentes. Tinham tentado tomar a mente dele também. Kaladin foi surrado, roubaram tudo que ele amava e assassinaram seu irmão. Deixaram-no incapaz de pensar direito. A vida se tornara um borrão, até que se encontrara diante de um penhasco, assistindo gotas de chuva morrerem e tentando invocar a motivação para acabar com a própria vida. Sil se aproximou na forma de uma fita cintilante. Sil, sibilou Kaladin, preciso falar com você. Não é hora de... Calado, disse ela, então riu e zuniu ao redor dele antes de voejar e fazer o mesmo junto ao captor. Kaladin franziu o senho. Ela estava agindo de modo tão despreocupado demais, como fazia antes de forjarem seu laço. Não podia ser. Sil, chamou ele, o tom implorativo quando ela voltou. Tem algo errado com o laço? Por favor, eu não. Não é isso, disse ela, falando em um sussurro furioso. Acho que os Parshemanos podem me ver, pelo menos alguns deles. E aquele outro espreno está aqui também. Um espreno superior, como eu. Onde? Indagou Kaladin, fitando o corpo. Ela está invisível para você, disse Sil, tornando-se um grupo de folhas e voejando ao redor dele. Acho que a enganei para que pensasse que sou apenas um espreno de vento. Ela zuniu para longe, deixando uma dúzia de perguntas sem resposta nos lábios de Kaladin. Raios! É esse espreno que faz com que eles saibam para onde ir? A coluna voltou a avançar e Kaladin caminhou por uma boa hora em silêncio antes que Sil decidisse voltar até ele. Ela pousou em seu ombro, tornando-se a imagem de uma jovem na sua saia extravagante. Ela está mais à frente. E os Parshemanos não estão olhando. O espreno está guiando eles, disse Kaladin entre dentes. Sil, esse espreno deve ser... dele, sussurrou ela se abraçando e se encolhendo, diminuindo até 2/3 do tamanho normal. Espreno de vazio. E não é só isso, acrescentou Kaladin. Esses Parshemanos, como eles sabem como falar, como agir. Sim, eles passaram a vida às margens da nossa sociedade. Mas estarem assim, tão normais depois de tanto tempo meio adormecidos. A tempestade eterna, disse Sil. O poder que preencheu os buracos em suas almas, fechando os espaços vazios. Eles não só despertaram Kaladin, eles foram curados, a conexão foi refundada, a identidade foi restaurada. A situação é mais complexa do que imaginávamos. De algum modo, quando vocês os conquistaram, roubaram a capacidade deles de assumir outras formas. Vocês literalmente arrancaram um pedaço de suas almas e o trancaram em algum lugar. Ela se virou de repente. Ela está voltando. Vou ficar por perto, caso você precise de uma espada. Ela partiu, zunindo pelo ar como uma fita de luz. Kaladin continuou a arrastar os pés atrás do grupo, ruminando as palavras dela, antes de acelerar e alcançar seu captor. Vocês estão sendo espertos em algumas coisas, disse Kaladin. É bom viajar de noite, mas estão seguindo o leito do rio. Sei que isso fornece mais árvores e um acampamento mais seguro, mas é o primeiro lugar onde vão procurar vocês. Vários dos outros Parshemanos ali perto olharam-no de relance. Seu captor nada disse. O grupo grande também é um problema, acrescentou Kaladin. Deveriam se dividir em grupos menores e se reunirem a cada manhã. Assim, caso sejam avistados, vão parecer menos ameaçadores. Podem dizer que algum Olhos Claros os mandou a algum lugar e viajantes podem permitir que passem. Se eles toparem com 70 Parshemanos juntos, não haverá chance disso. Tudo isso partindo do princípio, claro, que vocês não querem lutar, e não querem. Se lutarem, eles vão chamar os Grão-Senhores para enfrentar vocês.
Por enquanto eles têm problemas maiores. Seu captor grunhiu. Posso ajudar vocês, disse Kaladin. Posso não entender pelo que você passou, mas eu sei como é ser um fugitivo. Acha que eu confiaria em você? Disse o Parchamano finalmente. Você vai querer que sejamos pegos. Não sei se quero, disse Kaladin com sinceridade. Seu captor não disse mais nada e Kaladin suspirou, deixando-se ficar de novo na retaguarda. Porque a tempestade eterna não havia concedido àqueles Parchamanos poderes como os daqueles nas planícies quebradas? E as histórias da escritura e das lendas? As desolações? Em dado momento pararam para outra pausa, e Kaladin encontrou uma rocha lisa onde se sentar. Seu captor amarrou a corda a uma solitária árvore próxima, então foi conversar com os outros. Kaladin se recostou, perdido em pensamentos, até que ouviu um som. Ficou surpreso ao encontrar a filha do seu captor se aproximando. Ela carregava um odre d'água nas duas mãos e parou um pouco além do alcance dele. Ela não usava sapatos e a caminhada até então não havia sido gentil com seus pés, que, embora calejados, ainda estavam marcados por arranhões e machucados. Ela timidamente pousou o odre d'água, então recuou. Ela não fugiu, como Kaladin teria esperado. Quando ele estendeu a mão para pegar a água. Obrigado, disse ele, então tomou um bom gole. Estava pura e límpida. Aparentemente os Parchamanos sabiam como assentar e coletar água. Ele ignorou o ronco no estômago. Eles vão mesmo nos perseguir? Perguntou a menina. Sob a luz verde pálida de Mishin, ele concluiu que a garota não era tão tímida quanto havia pensado. Ela estava nervosa, mas o olhava nos olhos. Por que só não nos deixam ir embora? Você pode voltar e falar com eles. Não queremos problemas. Só queremos ir embora. Eles virão, disse Kaladin. Sinto muito. Eles têm muito trabalho de reconstrução a fazer e vão querer mais mão de obra. Vocês são um recurso que eles não podem simplesmente ignorar. Os humanos que ele havia visitado não estavam esperando uma terrível força de esvaziadores. Muitos pensavam que seus Parchamanos haviam apenas fugido no caos. Mas por quê? Perguntou ela, fungando. O que nós fizemos a eles? Vocês tentaram destruí-los. Não, nós fomos bonzinhos, sempre fomos bonzinhos. Eu nunca bati em ninguém, nem quando estava com raiva. Não quero dizer vocês especificamente, replicou Kaladin. Seus ancestrais, pessoas como você de muito tempo atrás. Houve uma guerra, raios. Como explicar a escravidão para uma criança de 7 anos? Ele jogou o odre para ela e a menina correu de volta ao pai, que havia acabado de notar sua ausência. Ele se levantou, uma silhueta nítida na noite, estudando Kaladin. Eles estão falando em montar acampamento, sussurrou Sil ali de perto. Ela havia se enfiado em uma rachadura na pedra. O espreno de vazio quer que eles marchem durante o dia também, mas não acho que vão fazer isso. Estão preocupados que os grãos estraguem. Aquele espreno está me vigiando agora? Perguntou Kaladin. Não. Então vamos cortar essa corda. Ele se virou e escondeu o que estava fazendo. Então rapidamente invocou Sil em forma de faca para poder se libertar. Isso mudaria a cor dos seus olhos, mas no escuro, esperava que os Parchamanos não notassem. Sil transformou-se de novo em espreno. Espada agora? Indagou ela. As esferas que eles tomaram de você estão todas esgotadas, mas eles vão se dispersar quando virem uma espada. Não. Em vez disso, Kaladin pegou uma pedra grande. Os Parchamanos se calaram, notando sua fuga. Kaladin carregou a pedra por alguns passos, então deixou-a cair, esmagando um petrobulbo. Alguns momentos depois, foi cercado por Parchamanos zangados, segurando cacetetes. Kaladin ignorou-os, examinando os pedaços do petrobulbo. Ele ergueu um pedaço grande da concha. O interior disso aqui, disse ele, virando-se para os Parchamanos, continua seco, apesar da chuva. O petrobulbo precisa de uma barreira entre ele e a água do lado de fora, por algum motivo, embora sempre pareça ansioso para beber depois de uma tempestade. Quem está com a minha faca? Ninguém se moveu para devolvê-la. Se você raspar essa camada de dentro, continuou Kaladin, cutucando a concha do petrobulbo, vai chegar à parte seca. Agora que a chuva parou, devo conseguir acender uma fogueira, contanto que ninguém tenha perdido minha bolsa de estopim. Precisamos ferver aqueles grãos, depois secá-los em bolos. Não vai ficar gostoso, mas vai ficar conservado. Se não fizerem algo logo, seus suprimentos vão apodrecer. Ele ficou de pé e apontou. Como já estamos aqui, o rio deve estar perto bastante para ir buscar mais água. Ela não vai fluir por muito mais tempo com o fim das chuvas.
Conchas de petrobulbo não queimam lá muito bem, então é bom coletar um pouco de madeira de verdade e secá-la na fogueira durante o dia. Podemos manter esse fogo pequeno, depois cozinhar amanhã à noite. No escuro, há menos chance de a fumaça nos entregar, e podemos ocultar a luz sob as árvores. Só tenho que descobrir como vamos cozinhar sem nenhuma panela para ferver a água. Os parchimanos o encaravam. Então Ken, enfim, o empurrou para longe do petrobulbo e pegou o pedaço de concha que ele estava segurando. Kaladin viu seu captor original, parado junto da pedra onde estivera sentado. O parchimano segurava a corda que Kaladin cortara, esfregando a ponta seccionada com o polegar. Depois de uma curta conferência, os parchimanos o arrastaram até as árvores que ele havia indicado. Devolveram sua faca, ficando a postos com todos os cacetetes que possuíam, e exigiram que ele provasse que podia fazer uma fogueira com madeira molhada. E foi exatamente o que ele fez. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.